Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César Coelho e esta é mais uma aula, a número 40, do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, extensivo ao curso técnico de Nutrição e Dietética e a todos da área de saúde que desejam ter umas noções básicas de nutrição e dietética. Hoje começaremos um novo capítulo aqui, dentro dos macronutrientes, que são os lipídios. Nós já vimos macronutrientes carboidratos, sob o ponto de vista nutricional e dietético, sob o ponto de vista fisiológico e fisiopatológico, e agora vamos começar essa jornada com os lipídios. Hoje nós vamos ver os aspectos nutricionais e alguns aspectos dietéticos. Na próxima videoaula vamos discutir a parte de digestão e absorção, né, a parte mais fisiológica e ligada aos lipídios. Depois vamos terminar uma outra videoaula, a parte metabólica, também fisiológica, ligada aos lipídios. E por fim, a gente vai trabalhar, no última videoaula, a parte ligada a patologias aí, né? A fisiopatologia. Então vamos começar, para não demorar muito, né? Para não se alongar. Vamos agora começar então a parte de aspectos nutricionais e dietéticos dos lipídios. Bem, logo de cara, os lipídios também podem ser chamados de lípidos, como é a forma da língua portuguesa em Portugal, lá na Europa, chamado de lípidos. No Brasil, lipídios ou lipídios, né? Como vocês queiram. Grosseiramente, muitas pessoas chamam de gordura, apesar que existe uma discussão aí. Alguns dizem que gordura, por exemplo, é o lipídio sólido, enquanto que o óleo não seria gordura, seria o lipídio líquido. Mesmo assim, isso não é muito preciso, porque tem outros autores que dizem que gorduras são as gorduras neutras, né? E elas sim são as gorduras, que é o triglicerídeo, diglicerídeo e glicerol. Tá? Então, que as gorduras não são sinônimos de lipídios, mas são os lipídios. Aí já tem outros que dizem, sim, as gorduras neutras e todos que têm ácido graxo puro, fosfolipídio também são considerados aí gorduras. Aí já tem outros, e aí os que não têm ácido graxo que não é gordura. O mais popular é chamar de gordura os gorduras neutras, que são o ácido graxo ligado ao glicerol. Esse que é o mais popular dos meios acadêmicos. Apesar que, grosseiramente, principalmente na população em geral, quando se fala em lipídios, fala gordura querendo embarcar tudo, até colesterol. Os outros elementos, se você for muito purista, dizer que não, gordura é só o ácido graxo ligado ao glicerol, que os outros não são gordura, não importa, eles estão dentro da classe dos lipídios porque eles, além de ter estrutura básica do lipídio que eu já vou apresentar, eles comungam de propriedades físico-químicas comuns. Tá? Então não importa se você vai chamar ou não, mas já sabe que quando se chama tudo de gordura, vai incomodar alguém, porque está sendo grosseiro aí. Mas tudo é lipídio, né? Tem gente que fala lipídios e colesterol. Não, o colesterol, até as vitaminas lipossolúveis, são consideradas, sob um dado ponto de vista, com lipídio. E o que seria o lipídio? O lipídio são elementos que têm na sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas os carboidratos também. Sim, mas esses estão numa dada posição que tornam eles insolúveis à água, enquanto que, seja ele qual for o lipídio, se você considera gordura ou não, sendo que os carboidratos não, eles são solúveis em água. Os lipídios, eles são solúveis em solventes apolares, mas em polares como a água não. Além disso, eles podem ter ligações com hidrogênio, com hidrogênio, ele é obrigatório. Esse carbono, hidrogênio e oxigênio, eles podem fazer ligações com fósforo, nitrogênio, enxofre e com outros elementos, com carboidrato, proteína. Então, dependendo do subtipo e dentro desse subtipo, dependendo do lipídio em questão, você tem outras coisas ligadas a ele, mas ele tem todos eles comungam de ter carbono, hidrogênio, oxigênio e todos serem ou insolúvel à água e em solventes polares, ou anfipático, em que uma parte é solúvel e outra não. Né? Também tem essa. Agora, totalmente 100% solúvel em água ou em solventes polares, aí ele não é lipídio. Aí tem carbono, hidrogênio e oxigênio, de repente é um carboidrato.
Bem, os lipídios, nós temos duas formas de classificá-lo, lipídio como um todo. Quanto à sua origem, se ele é um produto de origem vegetal, que geralmente os óleos são os lipídios de origem vegetal, como aqui o óleo de oliva, o azeite de oliva, ele então é um lipídio vegetal. Se ele é um lipídio de produto de origem animal, ele é sólido, é uma gordura sólida. Aqueles que chamam lipídio de gordura, qualquer gordura é sólida, chama de lipídio, de gordura, né? Nós temos aqui um exemplo, ó. Isso aqui é gordura, triglicerídeos, aqui, né? E temos essa camada aqui, que é colesterol, puro colesterol, que também é um lipídio e que é sólido. Então, nós temos os óleos, que são os lipídios de origem vegetal, e os sólidos, que alguns chamam de gordura, mas para não brigar aí com autores, né, daqueles mais restritos que gordura, só triglicerídeo, chamamos então de gordura sólida, de lipídios sólidos, tá? Porque, mais uma vez, essa casquinha aqui é rica em colesterol e ela é sólida também. Agora, existe uma outra forma, não importa se é vegetal ou animal, uma outra forma, elas não são excludentes, elas são inclusivas e não excludentes, uma nova forma de classificação que é quanto ao tamanho. Se ele pode ser um lipídio simples, composto e variados, quanto à composição e tamanho. Os simples e compostos, eles são mais fáceis de hidrolisar, com tamanhos menores. Os simples, menores, muito menores ainda do que os compostos. E os variados é uma outra parte. Eles geralmente são mais complexos, nem sempre tão fáceis assim de hidrolisar, mas isso é uma observação sobre a possibilidade deles, porque na realidade a classificação se baseia em quê? Para você dizer que um é simples, outro é composto, que é variado. O simples, ele possui ácido graxo livre. E o que é um ácido graxo? É um lipídio que tem uma cadeia de carbono, sempre em números pares, ligados ao hidrogênio e à carboxila. E sempre são construídos a partir de uma acetilcoenzima A. Muito bem. Então, eles, quando livres, ácido graxo livres. Essas cadeias podem ter vários tamanhos. Elas podem ser curtas, médias, longas e muito longas. Não importa. Agora, há ácidos graxos que estão ligados ao glicerol. Aí eles são gorduras neutras, que é o que ninguém briga e dizer que é gordura. Tem alguns autores que dizem que gordura é isso aí, gordura neutra. Que é a cadeia de ácido graxo ligado a um glicerídeo, né? Então, se é uma cadeia só, é um monoglicerídeo. Se são duas cadeias, é um diglicerídeo. E se são 3 cadeias, é triglicerídeos. Também pode ser cadeia curta, pequena ou curta, média, longa ou longuíssima. A longa e longuíssima é a que tem o maior poder de insolubilidade, enquanto que o cadeia curta e média tem uma insolubilidade um pouco mais resolvível, não é tão insolúvel assim, apesar de ser. Bem, as ceras também estão dentro dos simples, que nada mais é do que ácido graxo ligado a um álcool de alto peso molecular. Aí forma cera, né? Então são todos bem simples, estruturas simples, né? Que geralmente é fácil de quebrar quando você tem enzimas para quebrar. Compostos, aí também são constituídos de ácido graxo, de cadeias de ácido graxo, também pode ser curta, média, longa, longuíssima, não importa, só que aí são ligados a estruturas maiores. Então, por exemplo, lipídio, ácido graxo ligados à cadeia fosfatada, a cabeça fosfatada, polar, forma os fosfolipídios. Já ligada ao carboidrato, formam os glicolipídios, formam uma estrutura só. Ligada a uma proteína, uma lipoproteína. E ligada a uma esfigomielina, é a esfigolipídios. Esses daqui, além de serem compostos geralmente maiores do que esse, mas as cadeias de ácidos graxos também podem ser curta, média, longa, longuíssima, eles têm um tamanho geralmente maior, quando comparado ao mesmo tamanho de cadeia de ácido graxo desse, ele tem umas estruturas maiores, geralmente, e com um detalhe,
Esses são as gorduras anfipáticas, porque essa parte fosfatada, a parte proteica, a parte dos carboidratos, da esfigomielina, ela é polar, então ela se dissolve em estrutura polar, mas ela está ligada ao ácido graxo. Quanto mais longo o ácido graxo, pior. Então esses ácidos graxos fogem da água, mas como ele tem uma parte polar, em contato com a água eles formam uma micela, que nós já vimos isso lá quando estudamos citologia, mas que quando estudarmos digestão e absorção dos lipídios, nós voltaremos a ver numa próxima videoaula. E enquanto que esses aqui não tem nada aqui solúvel. Ele pode ser muito solúvel ou insolúvel, mas nem tanto, dependendo do tamanho da cadeia do ácido graxo, mas não tem nada para transformá-lo em anfipático. E por fim, nós temos lipídios, porque tem carboidrato, carbono, hidrogênio, oxigênio, tem propriedades físico-químicas semelhantes a todos os outros lipídios, mas não tem ácido graxo nele. Aí são dos variados. Aí a gente tem dois grupos. O grupo dos esteroides, que são o colesterol e seus derivados, né? Que são os seus derivados? Os hormônios da córtex suprarrenal, os hormônios das gônadas, seja ovário, testículo, certos hormônios placentários, tem alguns que são pépticos, né? A própria vitamina D3 e alguns outros mediadores químicos que podem vir a partir da metabolização do colesterol produzir esses lipídios, e aí são todos esteroidais, ou a partir do próprio precursor do colesterol, o acetato, também, que tanto a gente pode produzir colesterol, nem todo o colesterol que a gente tem é da dieta, algumas partes de colesterol a gente, né, tem da nossa utilização, produção. Então esse acetato ele pode derivar uma série de lipídios e todos são chamados de esteroides. Agora tem alguns outros lipídios que não têm ácido graxo, mas também não são de origem do colesterol nem do seu precursor, o acetato. É o caso da clorofila, né, que é lá das plantas, faz a fotossíntese, dos carotenoides, que são daqueles vegetais amarelados que dão origem à vitamina A, o fígado metabolizado dando origem à vitamina A, as próprias vitaminas A, as E's, e a vitamina K, é claro, alimentar, ou produzida pelas bactérias, não a vitamina E da indústria farmacêutica, criada pela indústria farmacêutica, que não tem na natureza, a K3, que é a saída solúvel. Então, todas as vitaminas lipossolúveis são lipídios variados, mas dentro do grupo do miscelânea, menos a vitamina D2 e a D3 que a gente produz, que é também vitamina lipossolúvel, também está dentro dos variados, mas é de origem esteroidal, porque vem do colesterol ou do seu precursor. Então essas são as duas grandes classificações. Se tem ácido graxo, como ele está ligado, se não tem, ele pode ser simples, composto ou variado, e se é de origem animal ou de origem vegetal. Bem, as funções aqui nós vamos falar bem por alto, que a gente vai desenvolver isso melhor nas duas aulas seguintes. Então eles têm função energética, ele é um grande produtor de energia. É claro que tem alguns tecidos como o nervoso, que é açúcar e não abre, o músculo esquelético em atividade de açúcar e não abre, porém ele, para os outros órgãos e o músculo em repouso, ele contribui com a maior percentual energético. E aí nós vamos ver como em outra aula. Ele também pode participar de estruturas da membrana celular, citoplasmática, de organelas, pode fazer parte de elementos estruturais, pode também produzir sustentação nos órgãos e nervos, né, e aquecimento desses órgãos. Os órgãos e nervos estão numa dada posição porque tem um coxinho de gordura que o sustenta, que o protege contra possíveis impactos e ainda aquece. Faz um isolamento térmico, aquela nessa friagem toda, ela está isolada ali, ó, quanto mais gordura, mais isolamento térmico o indivíduo tem, favorece o processo de digestão, ele retarda, quando a gordura começa a chegar no intestino, ele retarda o esvaziamento gástrico, dando mais tempo de digerir não só a gordura, como outros alimentos dentro do próprio estômago. Isso leva à saciedade, estimula a secreção pancreática e de bile, ao estimular a produção e liberação de determinados hormônios intestinais, que nós vamos destrinchar na próxima videoaula. Então ele ajuda na sua própria digestão e na digestão e absorção de outros nutrientes e na regulação da ingesta de alimentos. Ele atua na absorção das vitaminas lipossolúveis e fitoquímicos. Então, para essas vitaminas, mesmo sendo lipídios, elas precisam da absorção, do processo de absorção dos outros lipídios, dos triglicerídeos, para serem absorvidas juntas, né? Senão, se você
tem as vitaminas lipossolúveis, mas não tem os outros lipídios para absorver, para estimular as gorduras neutras, né? Ele não será absorvida, como a gente já falou aí quando estudamos vitaminas, e vamos ainda detalhar mais um pouquinho na próxima aula, e serve de matéria-prima para a fabricação de hormônios esteroidais, né? O colesterol, formar lá o da gônada, alguns da placenta, a vitamina D3, hormônios corticais e também mediadores químicos, né? Mediadores químicos e outras substâncias de interesse biológico envolvidas com reações. E aí não é só o colesterol, não, o próprio ácido graxo, da prostaglandina, envolvidos em processos fisiológicos e fisiopatológicos, que nós detalharemos numa outra videoaula. Bem, feito isso, a nossa alimentação total, a gente vai precisar de ter 15 a 35% da nossa alimentação em lipídios, né? Quanto mais energia a gente precisar por alguma questão de um dado contexto fisiológico ou não, maior o percentual de lipídios que a gente vai precisar. Então, geralmente é em torno de 15 a 35%. E por que eu falo isso? Porque enquanto 1 grama de lipídios, né, produz 9 quilocalorias, né, de gordura, 9,0 quilocalorias de energia, os carboidratos e as proteínas, só 4 gramas. Então, realmente é porque o cérebro só utiliza praticamente carboidrato, vai um pouco no subproduto dos lipídios, mas a maior parte é carboidrato, o músculo esquelético a maior parte é carboidrato, porque, fora isso, o grande produtor de energia são os lipídios. Então, quando a gente precisa, por algum contexto, muita energia, a gente tem que comer pelo menos uns 35% de todos os nossos nutrientes de lipídios. Se a gente precisa de menos energia, está no dado contexto, aí 15%. Agora, desse percentual, desse valor de 100% dos lipídios, 95% são os triglicerídeos, que são os verdadeiros fornecedores de energia, além de executarem outras funções. Mas os grandes depósitos de energia são os triglicerídeos, como nós vamos ver em outras aulas aqui ainda dos lipídios, mas não nesta. 4% são fosfolipídios, que são muito importantes aí mais por conta de estruturas do que outra coisa qualquer. E 1% são todos os demais, incluindo o colesterol, porque a gente ou não precisa realmente muito deles, ou porque a gente tem aí, a gente fabrica, né? Alguns a gente consegue sintetizar, como é o próprio colesterol. Então, o percentual total é de 1%. Bem, agora, como a gente falou que o triglicerídeo é o mais importante, olha lá, ó, 95% não é da alimentação, de todos os lipídios, daqueles 15 a 35% da alimentação que é gordura, que é lipídios, é gordura propriamente dito, 95% é triglicerídeo. Então vamos ver que eles são compostos aí de um glicerol com 3 cadeias de ácido graxo, e aí quantos carbonos, quantos pares, aí depende, porque tem vários subtipos de triglicerídeos. Então, vamos agora estudar os ácidos graxos. Vai ter um monte de importância nutricional, dietética e impacto na saúde. Bem, os ácidos graxos também são classificados, são subclassificados. Então, quanto ao tamanho da cadeia? Eles podem ser ácidos graxos de cadeia curta, geralmente eles têm 2 a 4 átomos de carbono, ou seja, 1 a 2 pares de carbono, é sempre par. Podem ser os de cadeia média, 6 a 10 átomos de carbono na sua cadeia. Então, os de cadeia curta e de cadeia média, eles são são insolúveis, mas nem tanto, né? É o que tem menor grau de insolubilidade. Já aqui, 12 a 20 pares de átomos de carbono, cadeia longa, ou 22 ou mais, cadeia muito longa, são os que têm o maior poder de não se dissolver em substâncias polares. Esse tem uma dificuldade de se dissolver muito grande. Bem, agora, esses ácidos graxos, eles podem ser linear, né? Porque os lipídios, de uma maneira geral, eles podem ter estrutura química de anéis,
Ele pode ter uma estrutura linear, uma sequência de estruturas, ou ele pode ser curvado, né, dobrado, como se fosse uma dobradiça. Então, e por que o linear depende da estrutura química que produz o anel, né? Mas de uma maneira geral, nos ácidos graxos, ele tem ele linear ou ele curvado. Por exemplo, as gorduras presentes nos produtos animais, aí que contém ácido graxo, produtos animais, os ácidos, ou eles soltos, ou sob a forma de triglicerídeos, né, ou outros, eles são chamados de gorduras saturadas. Essas gorduras saturadas, elas não têm duplas ligações, é toda uma única ligação. O hidrogênio ligado aos carbonos, ligado ao oxigênio, o hidrogênio está sempre com uma única ligação. Essas gorduras, quando consumida com moderação, ela até estimula a produção de HDL, que limpa o colesterol e leva o colesterol, né? Esses ácidos graxos limpam o colesterol e levam o colesterol para o fígado para ser eliminado, ou ser utilizado, ser eliminado. Então faz uma prevenção a problemas cardiovasculares, que a gente já detalhou esses problemas lá no módulo de fisiologia cardiovascular. Quem quiser, ainda não viu, veja, né? Ou reveja. Muito bem. Porém, tem um limite. Se você encher a cara, ultrapassar as suas necessidades diárias de gorduras retiradas de produtos animais, você bagunça tudo. Em vez de ter um mecanismo protetor, esse aumento do HDL não tem eficácia e você pode bagunçar o indivíduo e não melhorar. Agora, os insaturados geralmente são o quê? São ácidos graxos com mais de 10 átomos de carbono, né, de 12 ou mais. Então são ácidos graxos de cadeia longa ou muito longa. Nós não temos duplas ligações no cadeia curta ou média. Então todos os ácidos graxos de produtos animais são de cadeias curtas ou médias. Agora, de produtos vegetais, eles podem ter uma dupla ligação. Aí essa dupla ligação encurva, entorta a estrutura da cadeia do ácido graxo. Geralmente, então, aí são chamados ácidos graxos saturados e estão presentes no óleo de cozinha. Quando é só uma única dupla ligação, aí eles são chamados de monossaturados. Agora, se na molécula, no decorrer de você avaliar o ácido graxo, você tiver mais de 2 duplas ligações, então ele fica mais curvado, né? Fica mais distante. Quanto mais duplas ligações, mais distante da saturação lá, né? Mais distante eles ficam, da linearidade, que o saturado é totalmente linear. Aí eles são chamados de poliinsaturados. Monossaturados nós temos o abacate, o azeite de oliva, o óleo de canola e o óleo de amendoim. Já o poliinsaturado, nós temos óleo de soja, óleo de algodão, óleo de milho, óleo de girassol. Nós temos nas oleaginosas, tais como castanhas e amêndoas, e nos óleos de peixe, principalmente peixe de água profunda, arenque, sardinha, salmão, bacalhau. E nós vamos ter aí esses óleos aí poliinsaturados. Bem, o monossaturado, ele aumenta o HDL e diminui o LDL. Enquanto que os saturados, com moderação, aumenta só o HDL. Esse aqui, ele, independente de ser moderado ou não, tem que ser com moderação, porque se você também comer exagero, você começa a ter caloria, vai aumentar a caloria, né? Uma série de outros problemas. Mas ele não tem esse negócio, olha, a partir daqui para cá, você tem o aumento do HDL, a partir dali não. Aqui não, eles sempre aumentarão o HDL e com o adicional de diminuir o LDL, que é o colesterol que geralmente se deposita quando há lesão na parede dos vasos. Então ele diminui o que se deposita e aumenta o HDL, que é o que limpa, que vai para o fígado. No caso do azeite de oliva e alguns outros azeites, eles ainda têm substâncias mergulhadas neles, antioxidantes e substâncias
anti-inflamatórias, então previne, além de aumentar o HDL e diminuir o LDL, que previne problemas cardiovasculares, ele com essa ação antioxidante e anti-inflamatória, por exemplo, se mesmo assim tiver lesão e o LDL mesmo assim se ligar à parede do vaso, ele dificulta com essas atividades antioxidativas, que daí não é do ácido graxo, é de substâncias mergulhadas ali nele, ele dificulta a oxidação que fará o LDL virar aquela célula em espuma, que vai ser calcificado, agregado plaquetário e vai formar aterosclerose. Então ele dificulta que o colesterol vá parar ali e ainda, se parar, ainda tem essa defesa aí. Então também favorece, dificulta fazer ocorrência de demência, problemas cardiovasculares, diabetes, processos inflamatórios em si. Agora, no caso do azeite de oliva, ele deve ser o extra virgem, que ele é prensado a frio, né? Que ele tem um pH bem ácido e isso intensifica essas atividades antioxidativas e anti-inflamatórias que potencializa esse efeito do ácido graxo monossaturado em cima do HDL e do LDL. Porém, se ele for prensado a fogo, que aí é o virgem apenas, ele continua aumentando o HDL, diminuindo o LDL, mas já a atividade antioxidativa e atividade anti-inflamatória já diminuem, né? A mesma coisa se você pegar um extra virgem, der uma flambada, tudo bem, mas você ficar cozinhando, ficar colocando, esquentando demais aquele azeite, e aí vai se modificar. Agora, os poliinsaturados também têm essa mesma função, né? De aumentar o HDL e diminuir o LDL, e alguns também têm, junto deles, substâncias químicas antioxidativas e substâncias químicas anti-inflamatórias, tais como o azeite de oliva tem, principalmente o extra virgem. Agora, dependendo de onde é a dupla ligação, né? Então, insaturados ou insaturados, né? Os saturados são os de cadeia curta, média, longa ou muito longa, mas os de cadeia longa e muito longa podem ser insaturados, né? Porque insaturados, saturado não tem ligação dupla, pode ser qualquer um. Agora, insaturados tem dupla ligação, só alguns de cadeia longa e muito longa, que aí pode ser monoinsaturados ou poliinsaturados. Agora, os insaturados, que tem dupla ligação, que é dupla, eles entram dentro da classificação ômega. E como é que a gente analisa essa classificação ômega? A gente vai verificar aonde tem a primeira dupla ligação. Se a primeira dupla ligação se dá entre o terceiro e o quarto átomo de carbono, ele é chamado de ômega 3. Aí tem os principais subprodutos, o ALA ômega 3, ômega 3 e DHA ômega 3, que são abreviaturas dos nomes químicos dos subtipos de ômega 3, mas todos são ômega 3. Aonde que a gente encontra eles? Nos óleos de peixe de águas frias e profundas, né? O arenque, salmão, bacalhau, a sardinha tem grande quantidade ali, né? Em menor quantidade, bem menor quantidade nas sementes de linhaças de chia e muito pouquinho em boa parcela das folhas verdes. E ele é considerado essencial porque a gente não sintetiza e tem dificuldade de obtê-lo na dieta. E mesmo os óleos de peixe de águas frias e profundas, que são os mais ricos, não tem tanto assim. E nem todo mundo consome isso frequentemente. Então esse é muito passível de se fazer complementações, suplementações ou medicamentosas ou com alimentos que são enriquecidos, né, ou acrescidos de ômega 3. Tá? Já o ômega 6, e é por isso, como a gente não sintetiza, é chamado de essencial. Já o ômega 6, ele é quando a primeira dupla ligação é entre o sexto e o sétimo átomo de carbono.
E aí, o principal representante é o ácido linoleico, ele também é essencial porque a gente não produz esse ácido graxo e a gente precisa tê-lo na dieta e a gente encontra ele em forma abundante no óleo de milho e de soja e tudo que você fritar, que você usar óleo de milho e de soja, você vai levar. Ele é também essencial à dieta, mas ele a gente geralmente não precisa de suplementação porque geralmente a gente consome mais do que a gente precisa. E aí se diz até que na dieta, geralmente a pessoa ela consome 4 partes de ômega 6 para 1 parte de ômega 3. E às vezes nem essa uma parte a gente consegue. E aí tem que fazer a suplementação, mais uma vez, com comprimidos ou cápsulas de ômega 3 ou com suplementação com alimentos enriquecidos ou modificados para ômega 3. Já essas 4 partes aqui, a gente muitas das vezes supera muito, então precisa acrescentar lá. O ômega 7, ele é aquele cuja a primeira dupla ligação é entre o carbono 7 e o 8º, né? E o ômega 9, entre o 9 e o 10, esse a gente pode ter da dieta, mas a gente pode não comer nada da dieta, não precisa de suplementação nenhuma, porque a gente consegue produzir. A gente tanto tem da dieta, quanto a gente consegue produzir. Esses ômegas, eles são muito interessantes aí para regular a lipoproteínas, também fazer uma proteção cardiovascular, né? Então eles também têm essa ação antioxidativa, tem algumas ações aí que potencializam aquela situação que a gente já comentou aqui, né? Eles fazem, mesmo não sendo ômega, se for um ômega, aí a ação aumenta, que aumenta o HDL, e que diminui o LDL, aumenta ainda mais. E uma última classificação, para a gente fechar essa aula aqui, dos ácidos graxos, é o ácido graxo cis, trans e a interesterificado. O cis é o ácido graxo in natura, tal como você pegou lá, ele tem uma dada posição de carbonos, oxigênio, uma produção, que pode ser linear nos saturados ou não linear, toda curvinha, no polissaturados ou monossaturados. Beleza. Agora, a indústria alimentar, muitas das vezes pega um ácido graxo e faz um tratamento de hidrogenação, melhor dizendo. Ele pega o ácido graxo sob a forma de óleos vegetais e pega esses óleos vegetais e faz um processo de hidrogenação. E esse processo de hidrogenação, ele produz uma gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura sólida, que é usada em produtos como sorvetes e vários outros produtos da indústria alimentícia. E aí forma uma gordura, um ácido graxo trans, porque esse processo de hidrogenação, ele inverte toda a posição, que estava na esquerda vai para a direita, que está da direita para a esquerda. Isso altera as propriedades dele, não só física, ele fica solidificado, vira uma gordura, né, de óleo vira uma gordura, e com resistência aí a certas temperaturas, dependendo de qual ácido graxo você esteja usando, mas ele diminui a atividade de diminuir o HDL, de aumentar o HDL, diminuir o LDL. Pelo contrário, ele não tem mais essa propriedade de diminuir o LDL e aumentar o HDL, dependendo da quantidade consumida, ele até faz o contrário, ele aumenta o LDL e diminui o HDL. Então ele não só deixa de proteger, como dependendo do quanto que você usa, ele até piora, porque ele aumenta o colesterol disponível para ficar preso na parede de vaso se você tiver fatores de risco para aterosclerose. Em 2023, aqui no Brasil, seguindo normas internacionais, houve um tratado para a exclusão da indústria alimentícia das gorduras vegetais hidrogenadas. É claro que vai ser paulatino para que as indústrias se adaptem, né, a fazer os seus produtos com a mesma qualidade, com uma gordura não hidrogenada, né? Porém, estão agora a indústria alimentar
fazendo um outro tipo de processo de modificação da gordura cis, dos ácidos graxos cis, que é o processo de interesterificação. E aí forma, não a gordura, não continua sendo mais cis, deixa de ser cis, mas não é trans, fica esterificada. Ainda não tem trabalhos mostrando como isso é em seres humanos, mas em animais de laboratório verifica-se que, dependendo da quantidade, você aumenta também, tal igual a trans, o LDL, diminui o HDL e aumenta os riscos aí de diabetes, de síndrome plurimetabólica, riscos cardiovasculares, mas isso não se pode afirmar que acontece em seres humanos, porque ainda não, os trabalhos avaliando isso em seres humanos ainda não foram conclusivos, né? Mas é a tentativa, já que não vai poder usar a trans, cada vez menos até não usar mais, é a tentativa de substituir a trans por esse processo que eu não sei se vai estar valendo. Bem, vimos então aqui hoje os lipídios sob o ponto de vista nutricional e sob o ponto de vista dietético. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a trabalhar os lipídios, mas sob o ponto de vista mais funcional. Como é que se dá a digestão desses alimentos com lipídios, do próprio lipídios? Como é que se dá a absorção deles? Né? E aí já falar sobre algumas funções dele que são ligadas à parte digestiva. Mas isso será no nosso próximo capítulo, ainda de macronutrientes, lipídios, mas agora com a primeira parte dos aspectos fisiológicos ligados aos lipídios. Até lá!